Vamos retomar agora falando sobre a caridade para com o próximo. E então, São João, que assim foi chamado o discípulo muito amado, o discípulo mais amado, aquele que reclinava a sua cabeça no peito do Mestre. Vocês vão ver que muitas vezes nos seus textos ele imita o modo como Jesus chamava a nós. Jesus muitas vezes dizia filhinhos, e São João também faz isso, filhinhos. Não chama de coisinha ou de tu aí, filhinhos. Então São João diz: filhinhos meus, por um pouco apenas, perdão, aqui ainda é Jesus falando. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Notem então que para conhecer um discípulo de Cristo é necessário ver, reconhecer que eles se amam. Se nós formos mais adiante, nós vamos ver a descrição que São Lucas vai dar dos cristãos, como viviam. Logo mais abaixo: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Isso é aquilo que nós chamamos o modelo de uma comunidade cristã. Voltando, São Mateus vai nos recordar outra fala de Jesus: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Nós vamos ver como se conectam essas duas coisas. Voltemos ali à caridade para com o próximo. Que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua, e para com todos os homens, como é o nosso amor para convosco. São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses. Notem aqui dois grupos. Que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua. Ou seja, entre nós, a caridade deve crescer. E depois diz, e para com todos os outros homens. A caridade o cristão não exerce só para com os cristãos, é para com todos os outros homens também. São dois grupos: caridade entre nós, caridade para com os outros. Não é uma caridade de segunda classe, é a mesma caridade. Primeira carta de São João, ele vai dizer: é nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio.
Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Volta aqui o tema, ainda na primeira carta de São João, sobre o que é este amor. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Se Deus assim, ou seja, desta forma como Deus nos amou, sendo capaz de dar o seu único Filho inocente para nos salvar. Desta mesma forma devemos amar uns aos outros. Na primeira carta, São Pedro vai dizer: em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Vejam as descrições dessa caridade para com o próximo. Uma caridade ardente. Recordam qual é o título do Sagrado Coração de Jesus? Fornalha ardente de caridade. Fornalha, não é fornalha, porque fornalha pode estar apagada e continua sendo fornalha. Fornalha ardente de caridade. E que a gente depois reza, né? Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E aí o nosso é uma fornalha apagada, ou uma fornalha destruída. O nosso coração tem que ser uma fornalha ardente, pegando fogo por amor aos outros. São Paulo, na carta aos Romanos: pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo. Aí vem o ponto: o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ninguém ficar devendo nada, a não ser o amor recíproco. O que significa isso? Que o amor máximo que eu conseguir ter aos outros, ainda assim eu estou devendo algo. Ainda assim eu estou devendo algo, devo fazer mais e mais e mais e mais, cada vez mais. E aqui vem a carta aos Colossenses, também São Paulo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Nós havíamos falado isso quando falamos da fé e da esperança. A caridade é o vínculo da perfeição, aquele último pedaço da cadeia que liga e fecha a corrente. É o vínculo da perfeição, sem o qual fé e esperança morrem, desaparecem, quando não há a caridade. Aqui volta Jesus no Evangelho de Lucas: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Não é o amor dirigido ao outro porque o outro me ama, ou condicionado ao que o outro me ama. É o amor dirigido ao outro porque ele deve ser amado. Ele deve ser amado. Ele merece o meu amor.
Ele merece. Primeira carta aos Coríntios: ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Aí está a chave do exercício da caridade. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Então nós vamos fazer a caridade porque Deus mandou e prometeu a vida eterna a quem fizer a caridade? Não, nós vamos fazer desinteressadamente. Ainda, nosso Senhor, segundo o Evangelho de Mateus: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Primeira carta aos Tessalonicenses: pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. São Pedro, na primeira carta: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade. Notem aí que eu falava, ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. E na carta aos Efésios, São Paulo vai dizer: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Nós fomos selados, marcados pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo. Não entristeçamos este Espírito. E São Paulo vai dizer: toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos tem perdoado, como nos perdoou. Da mesma forma, na mesma quantia, na mesma intensidade com que nós perdoarmos, Deus nos perdoará. Nem mais, nem menos. Novamente, São Mateus: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Aqui está Jesus, que nós já ouvimos esse trecho anterior, ele explicando ao escriba o que é este amor, o que é este preceito de amar o próximo. E então vem São Paulo, na carta aos Gálatas, explicar uma coisa que deveria ser óbvia para qualquer comunidade. Aquele que recebe a catequese da palavra, ou seja, aquele que recebe a doutrina, São Paulo foi nomeando sacerdotes, nós dizemos, padres, bispos, diáconos, em cada comunidade que ele ia fundando. E diz: aquele que recebe a doutrina da palavra, aquele que recebe a catequese da palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Se nós não abandonarmos a fé, se nós não perdermos a esperança, se nós vivermos a caridade, ou seja, não relaxarmos,
então nós colheremos aquilo que o Espírito quer nos dar, a vida eterna. E então vem este ponto, muitas vezes esquecido, que ainda ontem eu falava, a necessidade da admoestação, de muitas vezes dizer às pessoas: olha, especialmente aquelas que não são mais amadas e que não vivem próximas de Deus, olha, se tu continuar assim, o céu não é o teu lugar. E este problema, muitos dizem assim: bom, mas os filhos já são crescidos. Bom, já sabem, aquilo que tu devia ter feito já fez, mas ainda admoestar é necessário. Como vai usar essa admoestação? A palavra de Deus diz: se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão. E tem cuidado de ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprires a lei de Cristo. É obrigação nossa admoestar o irmão que erra. Portanto, e esta tarefa muitas vezes cai na paróquia só ao padre. O padre tem que ali resolver os pepinos que a comunidade já devia ter resolvido. O padre tem que chamar às vezes alguém e dizer: olha, fulano, desse jeito não dá. E nos dias em que nós vivemos, quando o padre faz, leva paulada, cusparada, xingamento e tudo mais, daqueles que se dizem cristãos. Muitas vezes, em muitas comunidades, eu disse: tal coisa não está certa. E sempre tem um que levanta e só não xinga a mãe do padre, mas só falta isso. Então, a tarefa da admoestação maior é daquele que está à frente da comunidade. Mas todos devem fazer essa tarefa. Quando vê que o irmão cai, que o irmão erra, que o irmão peca publicamente, chamá-lo à parte, aquilo que nós ouvimos agora há pouco, e dizer: vem cá, vamos conversar, aqui não está bem. Se ele não te ouvir, chama outro irmão. Se ele não ouvir a ti e teu irmão, que são irmãos dele, chama a igreja. O que São Paulo está dizendo? Chama os sacerdotes para serem os intermediários ali. Se não quiser ainda ouvir nem a igreja, aqueles que estão à frente da igreja, então já não é mais teu irmão. Considere-o como um fariseu, como um publicano, como um pecador público. E também ele não pode mais tomar parte da nossa assembleia. Isso é o que, de forma muito bruta, muitas vezes, raramente se vê hoje em dia, mas se chama excomunhão. Está fora da comunhão. Às vezes o Papa tem que fazer isso de forma explícita. Mas quantos que já estão em excomunhão e não sabem? Até sacerdotes que ensinam coisas contrárias à lei de Deus, que manipulam os sacramentos, que manipulam a doutrina para agradar aquele e aquela, para todos se sentirem bem. Depois vão se sentindo bem. Depois vai ele, ela e o padre abraçadinhos para o inferno, pular no caldeirão. Porque falta muitas vezes esta admoestação. E o estado de tantos graves escândalos que se vê dia a dia na igreja. Por que isso? Quando a igreja não deveria aparecer pelos escândalos, deveria aparecer pela beleza. Por que isso? Porque os bispos, que são os supervisores, isso significa a palavra bispo, da igreja, não fizeram a sua tarefa. Porque os padres não fizeram a sua tarefa. Foram infiéis àquilo que receberam. Há muitos anos atrás, no Brasil, eu não vou saber dizer, mas é o interior de São Paulo, não vou saber dizer aonde, um padre vivia uma vida imunda e suja, há muitos anos atrás. E isto chegou ao bispo, e o bispo chegou ao bispo porque a mulher que vivia com este padre, amasiada,
se arrependeu, se confessou e foi então mudar de vida. E este padre, que era seu amante, começou a persegui-la, até mesmo com violência física, com arma e tudo mais. E este bispo foi atrás do padre. Primeiro, o suspendeu do ministério. Segundo, ofereceu a ele fazer um retiro para bem pensar na sua vida, para ver se continua ou não. O que fez esse padre? Descarregou o revólver e matou o bispo. Mas tivemos um bispo no Brasil de verdade, né? Há bispos assim também, há padres assim também, de verdade, quer dizer, não de fazer conta, não fantoche. Quantas vezes se ouve na igreja sacerdotes, bispos, diáconos, para os quais não estão nem aí para a vida dos fiéis, tanto faz como tanto fez, vivam de qualquer forma, eu também vivo de qualquer forma, e aí vai indo, e aí a igreja vai sendo enrugada, estropiada e suja. E São Paulo diz que quando Cristo vier, ele quer receber a igreja tal qual ele deixou, limpa, sem mancha e sem ruga. Então, essa tarefa de admoestar é necessária. Isso nós vemos lá no início da igreja, já contei aqui, entre nós, no momento em que aquele bispo, lá no Oriente, começa a negar que Nossa Senhora é Mãe de Deus, quem é que se levanta? Não foi o clero, não foram os padres, foi um leigo, e botou o dedo no focinho do bispo e disse: isso está errado, Nossa Senhora é Mãe de Deus, sim, nossa mãe também, o senhor está errado, o senhor está ensinando errado. E ele, junto com outros leigos, se levantou e fez de tudo para que aquele bispo fosse julgado, foi julgado e condenado, porque não quis mudar. Então, muito do que acontece na igreja também é responsabilidade de vocês leigos. Também é responsabilidade de vocês. A falta da admoestação. E como é que vai admoestar bem? Conhecendo bem a sua fé. Quando vier alguém que pregue algo contrário, diga: cale a boca, fora daqui. E em muitos casos, alguns padres só se convertem a pauladas físicas mesmo. Há muitos anos atrás, lá na minha região, em Porto Alegre, quando tudo era a Arquidiocese de Porto Alegre, havia um padre que, lá no sermão, em vez de fazer o sermão, achincalhava um e outro. Falava até dos defeitos das famílias em público. Um dia, quando ele pegou a sua mulinha, porque não tinha carro naquele tempo, pegou a sua mulinha para ir para uma outra capela, lá esperavam ele atrás do matagal, certos católicos, com pedaços de pau, deram uma boa sova no padre e o padre se converteu. Às vezes é necessário. Uma boa tunda de laço resolve muita coisa. Foi o modo deles admoestarem o padre. Primeiro bateram e depois disseram: o senhor vai apanhar. Depois nós vamos dizer por quê. E aí explicaram por quê. O senhor tem todo o direito de falar dos males e dos pecados, mas jamais apontar as pessoas. Jamais apontar as pessoas que aqui estão, quem faz tal mal ou quem faz tal pecado. Então isso devem cuidar muito, porque falta a admoestação na igreja. Ou como diz o padre Paulo Ricardo, está faltando excomunhão na igreja. Dava para limpar um bom grupo, não só de sacerdotes, de padres e bispos, mas também de leigos. Dava para fazer uma boa limpa. Aqui vem o problema do irenismo, que eu falava da outra vez, ou seja, estar em paz com todo mundo. Eu vivo em paz, deixa todo mundo fazer o que quer. E vai deixando, Quando se vê, está lá no inferno e diz: ué, o que eu estou fazendo aqui? Tu não cumpriu a tua função. Tu não foi fiel à tua função. A tua função era bater. Por isso São Paulo diz: prega oportuna e importunadamente. Ou seja, quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. Fale, é a tua obrigação. Depois tu pode chegar e dizer: olha, Senhor, eu falei, eles querendo ou não querendo. Muito bem, fez a tua função. Garanto que Deus vai dizer: tu não fez mais nada que a tua obrigação, como uma mãe fala, e vai admitir ao céu. Então, aqui vem um outro momento muito importante da carta de São Tiago,
Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Vejam a importância da admoestação. Quando nós ajudamos um irmão que se desviou a voltar, não só ajudamos a salvar a sua alma, como faz desaparecer de nós uma multidão de pecados. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Ou seja, nós temos que ajudar. Aí vem aquela caridade para com o próximo que nós dizíamos. A caridade é desinteressada nas minhas coisas. Muito bem. Quando eu vou atrás do outro que errou, ou quando eu vou atrás do outro que não está, ou seja, que está aí no mundo perdido, o que eu estou fazendo? Qual é o interesse primeiro? Salvá-lo. Que ele se salve. Que ele se salve. Então, que ele se salve deveria ser a nossa intenção primeira. Mas tem aquela família ali, damos o exemplo aqui, né? Quantos aqui na nossa rua, católicos todos, sem dúvida, vêm à igreja? Quantos no nosso bairro? Nossa rua aqui talvez 2, 3, né? No bairro aqui não chegam a 10. Na nossa paróquia, quando passa o IBGE, 25 mil se dizem católicos. Quantos vêm na missa da matriz? Não chegam a 100, 200. Quantos vêm nas capelas? Máximo 30 quando morre alguém. Onde estão? Nossa tarefa então é ir por caridade, visitar essas criaturas que estão perdidas e chamar, não convidar, chamar, convocar. Se não nos quiser ouvir, tchau. Mas é nossa tarefa, é a tarefa de todos. O padre não tem perna para fazer isso sozinho, nem tem tempo, né? Nem que tivesse 1000 pernas, não conseguiria, nem 1000 horas no dia. Então, é a tarefa de todos nós buscarmos aqueles que estão perdidos, para que eles se salvem e que também, com isso, nós ganhamos algo. O desaparecimento de uma multidão de pecados. Aqui, a próxima citação é essa que ouvimos dos Atos, capítulo 2, versículos 32 a 35, como é uma comunidade modelo de cristãos. Nós já lemos antes. Voltemos então, vamos adiante. Da carta aos Romanos: não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Olhem que belo símbolo que São Paulo encontrou aqui. Amontoar carvões na cabeça daquele que nos faz mal. Não é para queimar a cabeça dele, é para a consciência começar a funcionar. Há uma outra forma de dizer isso também: amontoarás carvões sobre o coração. Aquele coração duro que nos faz mal, vendo que a gente só retribui com o bem, mas cedo ou mais tarde ele vai se converter. Por mais que nos doa, mais cedo ou mais tarde ele vai se converter. Há muitos casos, especialmente aqui na fronteira, de famílias antigas com 10, 15 filhos. E aí ninguém resolveu nada para os pais. Os pais ficaram na penúria ou ficaram abandonados. Quando deixam um casebre de herança, aparecem todos os filhos, mais alguns, para brigar por aquela herança. E aí
Vai que a justiça dá para um e não dá para os outros, é uma briga infernal. Onde é que eles vêm procurar? Muitas vezes o padre. E eu não quero aquela casa, que morra naquela casa, que fique com aquela porcaria. Então por que brigou tanto? Primeira pergunta, por que brigou tanto por aquela porcaria? A pessoa tem que começar a pensar no que fez. Aí diz, muito bem, agora já pensou no que fez, vamos fazer adiante. O que tu vai fazer para se reconciliar com ele e com ela? Ah, mas ele não quer nem ver a minha cara e eu não quero ver a dele. Bom, então vocês vão se preparando, arrumem-se bem, porque vocês se odeiam aqui, vocês vão se odiar mais ainda juntinhos, abraçadinhos no inferno. Quer isso? Não, não quer. Então, ele aceita o teu perdão? Não. Tu aceita se ele pedir perdão? Sim. Pois então, vamos rezar para que ele aceite o teu perdão. Como? A partir de hoje tu vai rezar por ele todos os dias, até que o coração dele, e tu vai fazer tudo o que tu puder de bom por ele, para que o coração dele, a cabeça dele sejam queimados por esse carvão da caridade. Todas as vezes em que eu recomendei isso, todas as vezes em que as pessoas cumpriram isso, funcionou. Por que funcionou? Porque é promessa de Deus. Não é fórmula minha, é promessa de Deus. Alguns levou 5 anos, outros levou 6 anos, outros ainda estão aí botando carvão na cabeça do outro, no coração, para ver se endireita, mas funciona. Responder com o mal nunca funciona. Não podemos. Responder ódio com ódio também não resolve. Então, a única forma é amontoar esses carvões em brasa na cabeça e no coração do outro. Finalmente, São Pedro diz na primeira carta, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade, não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, notem aqui, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Sempre abençoar e não maldizer. Todo aquele que maldiz ao outro, este não recebe a bênção de Deus. Todo aquele que abençoa, recebe a bênção de Deus. Então, nossa boca foi feita para abençoar. Não foi feito para injuriar, não foi feito para caluniar, não foi feito para mentir. Foi feito para abençoar. E aí nós podemos ser chamados filhos da bênção. Alguns rezam assim, que o Senhor me abençoe, abençoe minha família, abençoe meus filhos. Aí vem uma notícia ruim. Bom, aquele lá não, porque não merece. Aquele outro lá, que morra. Não vai ser abençoado. A bênção tem que ser dada. A bênção tem que ser espalhada. O que fez Jesus no alto da cruz? Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No último momento, perdão aos inimigos. Perdão aos inimigos. E então vem aquele chamado proto-mártir, o primeiro mártir, Estevão, diácono. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz, Senhor, não lhes leves em conta estes pecados. E a estas palavras expirou. Estevão, sendo apedrejado, diz, Senhor, não lhe imputes estes pecados. Como é possível isso? Isso é a caridade, isso é o amor. É o ápice do amor, é o máximo do amor. Ou seja, está tão embebido, tão encharcado do amor de Deus, que reconhece que aquele que erra, erra. Por quê? Porque está no mal, porque é ignorante das coisas de Deus. Todo aquele que erra, erra porque não conhece. Se conhecesse, certamente faria bem. Então, o outro errou, eu também posso errar.
O outro deu escândalo. Lembrem que isso diz São Paulo: cuidado para quem está de pé, para que não caia. Ou como diziam os santos: fulano fez tal mal, fez tal pecado, fez tal coisa feia. Eu poderia fazer pior. Se eu me conheço, eu devo dizer: eu poderia fazer pior. Então, em todos os momentos, perdoar. Aqui já começa aquele outro grupo. Aquele outro grupo, lembram que a caridade é para ser exercida entre nós e para com o próximo, que não faz parte de nós, ou seja, que não faz parte da igreja. Mas daí vem a pergunta daquele mestre da lei, aquele escriba, ele quando pergunta a Jesus: quais são os mandamentos? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta dele: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E então, por que ele pergunta isso? Repito, porque os judeus tinham na sua cabeça que próximo é quem faz parte da minha nação, do meu povo, da minha religião. E, por exemplo, os judeus tinham ódio mortal dos samaritanos, dos outros que viviam ali naquela região e que não eram do mesmo povo e da mesma religião. E vice-versa, os samaritanos também. Nós vemos até hoje lá o conflito árabes e judeus. Vão se odiar eternamente, enquanto não aceitarem Jesus. E vão se odiando, e vão se odiando. Notem, por exemplo, os árabes que são cristãos. Eles não odeiam os judeus que são cristãos, nem odeiam as outras pessoas, nem fazem guerras. Mas por que os árabes que não são cristãos e os judeus que ainda não aceitaram Cristo se odeiam tanto? Porque ainda entendem que o próximo é quem é do meu grupo e que o outro pode ser odiado. E ainda estão na velha lei, ou seja, velha lei criada por eles, não por Deus, de odiar o inimigo. E então Jesus vai responder a este escriba. O capítulo 10 de Lucas, que é a sequência daquela pergunta e resposta. Quais são os dois? Qual é o maior mandamento? E ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus, para explicar aos cabeças duras daquela época e de hoje, diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Notem, este homem ia de Jerusalém a Jericó, era um judeu. Quem é o teu... E passam dois judeus, o sacerdote e o levita, dois homens do templo, e não se dignam a ver o que há ali. E quem é que passa por ali? Um samaritano. Aqueles que tinham ódio dos judeus, os judeus tinham ódio deles. E esse samaritano que viajava, chegando àquele mesmo lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria. Portanto, desceu do burro, do cavalo que estava, e saiu caminhando e levando o outro na montaria. Levou-o a uma hospedaria e tratou dele, não só largou lá na hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, quanto gastares a mais na volta tu pagarei. Pergunta de Jesus: qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, até as crianças percebem qual é a resposta. Então Jesus lhe diz: vai tu e faze o mesmo. Se tu quer saber quem é o teu próximo é todo outro. Não é os teus amigos, os teus amados, os que combinam contigo, os que estão de acordo contigo. O teu próximo é todo o outro. E aqui no caso era o inimigo. Os santos padres na igreja, desde o início, tinham uma
explicação simbólica também desta parábola. Quem é o homem que está atirado, semi-morto no caminho? Diziam eles, somos nós, pelo pecado. Nós somos esses semi-mortos no caminho. Quem é aquele que passa, tem compaixão de nós, nos coloca na sua montaria, muitas vezes nos carrega no seu colo, no seu ombro, trata de nós, deixa os meios para que nós sejamos tratados? É Cristo. Que também se vê de forma simbólica como Cristo nos trata. Nós somos este homem atirado, semi-morto no meio do caminho, e Cristo nos carrega no seu próprio corpo. Esse Cristo nos deixa em uma hospedaria, em um hospital, que é a igreja, na qual Ele deixou todos os meios já pagos para que nós sejamos curados. Vejam que riqueza nesta parábola. Então, quem é o próximo daquele homem que estava à beira do caminho? É aquele que usou de misericórdia para com ele. E então, a misericórdia para com o próximo, primeiro, a misericórdia para conosco, segundo, a misericórdia para com o próximo, ela deve buscar ser exercida para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que nos odeiam, para aqueles que não nos amam, e por aí vai. Ou seja, a misericórdia para com o próximo parece ser muito mais difícil do que a misericórdia para com Deus. Aí São João vai lembrar: quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o próximo a quem vê, é mentiroso e Deus não está nele. E então a gente se pergunta: a caridade pode desaparecer? A caridade pode ser morta, expulsa da nossa vida? Sim, assim como a fé e a esperança. O Catecismo nos ensina assim: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O que é o pecado mortal? É sempre preferir um bem inferior ao próprio Deus. Claro, eu prefiro a minha vontade, eu prefiro fazer o mal, eu prefiro não amar a Deus sobre todas as coisas e todos os demais mandamentos, porque eu prefiro a mim, eu me amo mais. Então, o pecado mortal começa a destruir a caridade aonde? No nosso coração. O pecado venial deixa subsistir a caridade. Aquele que não peca mortalmente, mas peca os pecados do dia a dia, aqueles pecados veniais, os pecados leves, ele até existe a caridade, mas ofende a caridade e fere a caridade. Vai ofendendo a caridade dentro de si. Lembram que a caridade é a prova da presença de Deus, do amor de Deus em nós. Na medida em que eu vou pecando também venialmente, eu também vou ferindo esse amor. Cada pecado é um não a Deus. É um não a Deus. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, ou seja, a presença de Deus, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Ou seja, aquele que peca mortalmente está dizendo: Deus, aqui não há lugar para ti. Portanto, ele mata a caridade. Ele mata o amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo. Como é que ele readquire? Normalmente no sacramento da reconciliação, porque exige que ele faça formalmente isso, diga: eu renuncio ao pecado, eu me arrependo do meu pecado, eu confesso esse pecado, eu cumpro a penitência
E então Deus novamente pode entrar no meu coração e começar novamente a enchê-lo da sua presença e da caridade. E então se diz, há uma conversão no coração. O meu coração que estava convertido, estava voltado para mim, agora vai se voltar para Deus, para que Ele possa entrar. Não há outro modo de Deus entrar num coração se não estiver voltado para Deus. Então, quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Ou seja, quando nós voltamos o nosso coração para algo tão grave como a falta de amor a Deus e ao próximo, então ali há matéria para pecado mortal. E então eu devo ir confessar. Quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc. Quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, como por exemplo uma palavra ociosa, um riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Então aqui, examinar. Aqui quem se pode examinar? Cada um a si mesmo. Não há como outros examiná-los. Ainda nos ensina o catecismo, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. O que está dizendo? Que nós somos capazes radicalmente de pecar, mas nós somos também radicalmente capazes de amar. A mesma capacidade que a gente tem para fazer o mal, a gente tem capacidade para o amor. Recordem o que nós ouvimos ontem, anteontem, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. A mesma capacidade radical, ou seja, que vai lá às raízes do ser humano para pecar, também tem para o amor. Portanto, ninguém tem desculpa de dizer, mas eu sou um ser humano, porque eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A mesma capacidade que tem para fazer o mal, tu tem para o amor. Portanto, o pecado mortal acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, o estado de graça. Pecou mortalmente, foi-se a caridade, foi-se a graça de Deus, foi a presença de Deus na vida daquela pessoa. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato em si é falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. É aquilo que nós falávamos antes, né? Este jovem ou jovens que saíram matando hoje as outras pessoas na escola e se mataram, vão para o inferno? Ou vão para o céu? Ou estão no purgatório? A nossa primeira, digamos, resposta, assim, reação, não resposta, né? A nossa primeira reação é dizer, uma praga dessas foi para o inferno. Uma praga dessas foi para o inferno. Agora, só um sabe por que aqueles saíram matando. Em que condições mentais estavam? Em que condições de vida estavam? O porquê fizeram? O como fizeram? Só um sabe, é Deus. Não somos nós. A nossa reação, sim, tem que ser reprovar esse tipo de atitude. Mas nós não podemos taxativamente dizer, foi para o inferno. Ou foi para o céu. Eu sempre lembro esse outro, foi para o céu, porque a gente põe todo mundo no céu. Todo mundo que a gente gosta, todo mundo que a gente conhece, todo mundo foi para o céu. Tem gente hoje em dia até botando cachorro e gato no céu. Não tem cachorro e gato no céu e não vai ter.
né? Nem porquinho de estimação, nem nada, nem florzinha, nem plantinha. O que tem no céu e o que terá no céu são aqueles que procuraram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fizeram violência contra si mesmo e buscaram se santificar durante a vida, não matando o Espírito de Deus em si, a caridade. Esses seguramente estão no céu. Quanto ao mais, nós não podemos dizer. A igreja jamais vai dizer, fulano de tal está no inferno. Mas a igreja vai dizer, tais atitudes podem levar ao inferno. E deve dizer, porque faz parte da doutrina, é o ensinamento de Cristo. Então, mesmo que nós julguemos que um ato em si é falta grave, devemos confiar ao julgamento sobre as pessoas a justiça e a misericórdia de Deus. Quem é que exerce, de certa forma, esse julgamento sobre os nossos atos? O sacerdote que atende à confissão, no momento de atender à confissão. A pessoa chega e diz, padre, eu pequei mortalmente. Muito bem, venha lá, qual é o pecado? Em 90% dos casos a pessoa não sabe o que é pecado mortal ou venial. Não sabe, porque não conhece a sua fé. E a pessoa diz, mas isso não é pecado mortal. Ou então diz, isso aí que tu acha que é nada, é um baita de um pecado. É disso que tu tem que se arrepender. Então as pessoas não se examinam. A função do sacerdote na confissão também é função de juiz. E o julgamento que ele faz é o julgamento de Deus. Portanto, o que ele disser está dito. Muitas vezes a gente diz assim, fulano de tal, para ti é tal penitência. Ah, mas eu queria rezar aquela outra coisa. O que tem de gente, eu digo, desaforada. Só não dá para chamar de desaforada porque é por ignorância. Não sabe nem o que é a confissão e a função judicial que o padre tem ali. E que ele não exerce a função em seu nome, ele exerce em nome de Cristo. Ele exerce em nome de Cristo. Foi o poder das chaves que ele recebeu dos apóstolos. E então, se ele perdoou, está perdoado. Se ele não perdoou, não está perdoado. E tu tem que dizer, fulano, esse pecado não pode ser perdoado, porque tu não te arrependeu dele. Ah, mas me disseram que todo mundo que vai se confessar, o padre tem que perdoar. Te disseram mal, te ensinaram mal. Às vezes o padre tem que dizer, não te perdoo. Cristo não pode te perdoar porque tu não quer mudar, tu quer continuar da mesma forma. Alguns mais desaforados ainda dizem assim, olha, eu fiz tal pecado grave, quem sabe o senhor já me dá aí a penitência, porque logo mais eu vou fazer de novo. Então já me dá uma absolvição adiantada e umas penitências adiantadas, porque eu vou fazer de novo. Esse não está arrependido, portanto não pode ser perdoado. Isso acontece muito comumente, quer um salvo-conduto para pecado. Ou então a pessoa diz, eu não vejo nada de pecado em mim. Isso é muito comum aqui na fronteira, que as pessoas não conhecem nem o modo de confissão. Eu não vejo nada em mim. Aqueles pecadinhos de sempre, padre, que todo mundo faz. Eu disse, olha, eu não pequei contigo, eu não sei quais são os que todo mundo faz. É o que mais acontece. De 100 confissões, 99 é isso. A pessoa já chega dizendo, aqueles pecadinhos de sempre, vamos lá ver. Eu já pego a folha, vamos lá que eu vou anotar quais são os pecadinhos de sempre, quem sabe eu aprendo. Me diga. Muito bem. Não sabe dizer quais são os pecadinhos de sempre. Não, é os pecados bem claros e explícitos. Quais foram? Como foram? Onde foram? Quantas vezes foram? Há anos atrás, naquelas confissões que atendo lá no dia da Nossa Senhora Conquistadora, que começa de manhã e vou até o final da tarde atendendo confissões, uma pessoa chega e diz, eu vim me confessar. Muito bem, seja bem-vinda. O senhor vai me dar absolvição? Se você se confessar. E a pessoa diz, mas eu tenho que dizer os meus pecados? Eu disse, eu não adivinho. Mas tem que dizer? Claro, como é que eu vou adivinhar? Eu olhando a sua cara, eu não vejo os seus pecados. Para mim pode parecer que é uma santa de uma criatura. Mas eu tenho vergonha de dizer. Teve vergonha de dizer, mas não tem vergonha de fazer? Que história é essa? Diga lá, desembucha. Isto. Mas tem outros na fila, pode ficar aqui o dia inteiro, os outros que vão embora.
né? Mas que história é essa? Então, vai alimentando o pecado, não, mas é só um pouquinho, a caridade desaparece. A gente nota isso, qualquer um pode notar na sua vida, que o pecado mortal mata a caridade. A gente se refestela ali, que nem um leitão na sujeira, no pecado mortal. E aí depois já não tem vontade de fazer nada pelos outros, porque quer viver aquela vidinha, via vidinha para si. E o pecado venial que vai juntando e acha tudo muito bonito. Não, mas isso aí todo mundo faz, isso aí é simplesinho. Vai juntando, vai ferindo a caridade. De repente já não está mais aberto para os outros, para amar os outros. Já se torna impaciente, já se torna resmunga, já se torna briguento, já se torna uma pessoa que não reza e por aí vai. Então, escolher deliberadamente, isto é, sabendo e querendo uma coisa gravemente contrária à lei divina, e o fim último do homem é cometer pecado mortal. Ele destrói em nós a caridade, sem a qual é impossível a bem-aventurança eterna. Caso não haja arrependimento, o pecado mortal acarreta a morte eterna. E aí vem as práticas que nós sugerimos. Primeiro, buscar estar sempre em paz com nossa consciência. Atenção! Eu diria que a grande maioria das pessoas não sabe o que é consciência. Ou então abafou a consciência de tanto pecado. Como aquele homem que foi lá, muito importante, se confessar com o Padre Pio. E o Padre Pio, como algumas vezes fazia, correu ele do confessionário. É claro que não deu a absolvição, correu com ele. E ele, muito frajola, com a consciência dura, chegou para um outro frei e disse assim, um colega do Padre Pio: mas que padre louco que vocês têm aqui? Me correr assim do confessionário? E o frei diz assim para ele: mas por que será, né? E ele diz: pois é, não sei, vai ver, porque eu vivo com uma mulher que não é minha. Ou seja, a consciência é tão dura que não percebe o pecado em que vive. A consciência é tão dura que não percebe o pecado em que vive. Eu digo, muitas vezes chegam pessoas para confissão, especialmente aquelas que se confessam uma vez por ano, porque tem um curso, um encontro para fazer, lá tem que entrar confessado. Ah, mas eu fiz aquelas coisas de sempre, papá, muito bem. Agora que tu já mentiu, vamos à verdade. Como é que é a tua vida? É normal, sei que, tal. Missa dominical? Não. Vive amontoado com alguém? Vivo. Isso nada é pecado para ti? Onde é que estão os mandamentos? E por aí vai, o padre vai lá crafunchando quando pode, né? Metendo as unhas e vai tirando. Primeiro tira, lembram lá do ralo, né? Que a gente tira assim um fio de cabelo e quando vem um chumaço. É assim mesmo, com toda a imundícia e fedor. E vai tirando. Mas a gente não pode fazer isso sempre em todas as confissões. Não tem como. Mas aqueles que vêm e que estão dispostos a mudar, e aí começam a mudar. Então, buscar estar sempre em paz com nossa consciência. Uma consciência bem informada, não uma consciência suja. Estar em paz com Deus e com o próximo. Se pecarmos gravemente, buscarmos o sacramento da confissão, não retardar. Conheço várias pessoas que dizem assim: olha, eu acho que tenho pecados mortais. E aí, porque eu acho que tenho pecados mortais, eu também não vou na comunhão. Aí não vai na comunhão, ela não se alimenta de Cristo, e aí vai morrendo. Aí eu chego em casa, não consigo rezar, eu não consigo ter vida espiritual. Mas claro, criatura, tu não busca o remédio, e tu não busca o alimento, tu queria o quê? Alguém diz assim: não, tu ganhou uma viagem lá para o deserto do Atacama, coisa mais bonita no Chile, mas tu vai sem mochila, sem roupa, sem nada, vai morrer desidratado. É isso que tu está fazendo? Então, estar em paz com a nossa consciência, com Deus e com o próximo. Pecou mortalmente? Venha e se confesse. Lembrar-se: o pecado mortal mata a caridade, o pecado venial a fere. Sem a caridade, sem vida eterna. Segundo, aproximarmos-nos o mais constantemente da Santíssima Eucaristia. Jesus é o alimento que nos dá toda a força necessária para resistirmos ao pecado
e crescermos na caridade. Aqui recordo o Catecismo, parágrafo 1394. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a arrefecer. E essa caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de enraizar-nos nele. Mais claro que esse parágrafo impossível. Terceira sugestão de prática: verificar em nossa vida cristã como é que está a prática das obras de misericórdia corporais e espirituais. Aí está a lista, para quem não lembra. E, por último, diariamente rezar o ato de caridade. Tivemos o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. Lembram que eu disse que daquelas, digamos, de 100 confissões que não fazem bem feito, geralmente esses também, o padre, como não fazem bem feito, não se prepararam bem, não conhecem bem, o padre no final diz: reze o ato de contrição. Rezar o quê? O ato de contrição. E eu já expliquei várias vezes, já dei vários modelos e já disse também que o ato de contrição, quando alguém não é capaz, por algum problema lá na cabecinha, de decorar um ato de contrição e sabê-lo de cor, que pode formular o seu, que tem alguns elementos mínimos o ato de contrição. Pedir perdão a Deus, dizer que está arrependido, prometer com a ajuda da graça de Deus não mais pecar. 3 elementos simples. Qualquer um que abra a boca sabe dizer isso. No entanto, muitas vezes o padre diz: olha, vá rezar tal coisa e reze o ato de caridade, reze o ato de esperança, reze o ato de fé. E a pessoa não sabe. Bom, nesse retiro nós tivemos a oportunidade então de saber, se não sabíamos. E não apenas saber, ficar numa folha e jogar num canto. Aprendermos até o último dia da nossa vida aqui. Podemos aprender mais sobre a nossa fé. E não há ninguém aqui na Terra que saiba tudo. Portanto, ninguém tem a desculpa de que eu estou velho, eu estou caduco, eu estou cansado, eu já não aprendo mais. Dá para aprender, sim. Se ama, a gente procura fazer a vontade do amado. Então, quero convidar agora, nós vamos ler juntos este ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo o meu próximo como a mim mesmo. Amém. Assim nós encerramos esta